Muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao Lucas Podcast. Saibas que a nossa responsabilidade é trazer informação e educação até vocês. E hoje estou aqui com alguém que tem se responsabilizado, tem se preocupado pela sociedade. E eu estou aqui com o senhor Zeferino Pacheco. Seja bem-vindo ao Lucas Podcast. Obrigado pelo convite e vamos aqui no sentido de debruçar em torno da sociedade, que é a componente necessária que mexe em torno daquilo que é o eixo social. Ok. Senhor Zeferino, antes, gostaríamos mesmo que o senhor fizesse mesmo a sua apresentação, porque acredito que o nosso público, não é? E também precisam conhecer, na realidade, quem é o senhor Zeferino, de onde vem, quais são os seus níveis acadêmicos, enfim, né? A sua própria apresentação. Obrigado por esse lado que me toca, Sr. Luca. Diria que eu respondo pelo nome Zeferino Loando Pacheco, Ok. natural do Ambo. Sou homem formado em várias áreas do saber, formado em várias áreas, nomeadamente sociologia, teologia, Ok. uma área também que tem muito a ver também com a própria linguística, literatura, formado também em jornalismo, onde exerci função de relevância num dos jornais que já não existe. Cheguei a ponto de ser editor-chefe, mas enfim, são as tais pedaladas que a vida nos impõe. Exatamente. Mas agora tenho mais me centrado na questão da sociologia, porque até tenho uma obra em curso, com o título a minha reflexão sobre a problemática social, onde eu também debruço vários assuntos sociais, destaco o abandono de crianças, enfim, questão da lei, como é que a lei é vista, a sua introspecção. Mas aqui hoje vamos falar, sobretudo, da própria sociedade, aliás, da própria juventude angolana, no seu eixo, principalmente naquilo no que diz respeito à sua acutilância. Ok. Vamos aqui aflorar se temos uma juventude tão acutilante ou uma juventude inércia. Ok. Ok, ficam ligados, vocês que têm nos acompanhado. Nós vamos falar de um tema muito importante. Acredito que você que está aí, esse tema pode te interessar ou vai te interessar. Nós vamos falar não é a juventude ou a atualidade da juventude angolana, não é? Como é que está o estado da juventude, não é? Da nossa juventude angolana. E o nosso senhor Zeferino Pacheco, que é sociólogo, ele está aqui para poder nos ajudar, não é? Falar um pouco sobre o mesmo tema. Senhor Zeferino, gostaria mesmo que nos falasse um pouco, não é? Falasse um pouco, não é? Como é que está o estado atual da juventude angolana? Ora bem, antes de eu responder à sua pergunta, gostava de fazer um enquadramento. A juventude é o eixo de equilíbrio, enquanto a família é a base da sociedade. Se nós não tivermos uma juventude do ponto de vista daquilo que é a própria cabimentação social, vamos acabar por ter uma sociedade também deturpada, porque é na juventude onde vamos encontrar pilares. Pilares para uma sociedade mais sustentada está dentro da juventude. Estamos aqui bem lembrados da história social que marcou a vida de Portugal, mesmo Angola. As grandes revoltas foram feitas por jovens, e eram jovens com um pulsar intelectual de grande gabarito. E aqui eu posso dizer que, olhando para a nossa juventude angolana, aqui vou fazer um enquadramento, não só vou olhar para questões técnicas, mas também tentar mais aflorar do ponto de vista muito mais objetivo. Por exemplo, a sociedade angolana, a juventude angolana, eu tenho notado que está um tanto quanto desequilibrada. Por que razão? Porque sinto que é uma juventude que está mais na flor da pele, mais no setor informal. E eu sinto que o Estado tem uma tarefa muito importante na questão do acesso ao emprego. E eu sinto que esta juventude angolana, eu tenho andado em alguns pontos do país, já andei em algumas províncias, sinto e senti ainda profundamente uma ansiedade enorme, ansiedade, decepção, frustração. Depois são componentes que vão associando com o alcoolismo,
tabagismo e outros elementos. Todos esses elementos que vão logo tocar profundamente na juventude é o reflexo da nossa vida diária. Significa que a nossa juventude carece de um olhar mais profundo, sobretudo da família, da religião e também da componente estatal. Ok. Desculpa, senhor Zeferino. Quando o senhor Zeferino estava a falar do uso de tabacos ou de álcools, não é? Isto à juventude, isto acaba por influenciar a juventude ou acaba por destruir a juventude, não tiver uma estabilidade, isto é, no ato da educação ou a falta do desemprego, que a sociedade está a enfrentar e que tem levado a juventude a ter usado esses elementos químicos ou como esses elementos como o álcool que tem levado a juventude por falta de emprego. Há vários fundamentos em torno dessa cadeia de inquietações. Okay. Porque vejamos que a juventude, vamos olhar aqui para a questão da formação. Okay. As jovens que não têm, elas têm formação, mas não têm emprego. Aí está a questão da procura e a questão da empregabilidade. Okay. Como é que são a questão da seleção? Um jovem formado, ele não é colocado num posto de emprego se ele não for um homem muito forte psicologicamente, não tiver também um acompanhamento psicológico, que é a componente socioafetiva. Isso parte muito da família, que é mesmo a base, a célula primordial da sociedade. Okay. Ali vamos acabar por constatar um certo desequilíbrio na vertente de revolta. Revolta-se consigo mesmo, porque aquilo tudo que ele foi traçando durante muitos anos, os objetivos não foram alcançados. Exatamente. Isso pode levar à frustração. E acredito que é uma das bases. A educação é primordial. Nós temos aí o eixo educação e instrução. Essa parte pedagógica deve ser bastante aflorada. Okay. A família deve ir muito a fundo. E também os jovens não devem perder a esperança. Aqui vamos encontrar também aquela questão, os jovens imediatistas e aqueles jovens que ainda têm uma esperança a médio ou longo prazo. Mas também sinto que, em parte, os jovens, quando sentem que não estão empregados, muitos deles acham que o pretexto ou a desculpa ou a via muito fácil é mesmo o álcool. Isso é para distrair-se das coisas que ele tem passado. Sim, mas também pode levá-los muitas vezes a outras situações, porque o álcool também acarreta outros elementos, né? Como psicologicamente. Pode fazer com que ele diminua a sua capacidade de pensar. Também como isso. Pode também não é, provocar doenças crônicas, assim também. Aí está. Há muitas consequências. Há muitas consequências, mas que advêm desses elementos e que também, não só do próprio álcool, mas que depois vai ter outro reflexo. Depois há jovens que vão se tornando desfigurados. E nós notamos a jovens que depois começam a ter aquilo que nós temos visto, é tão jovem, mas parece que é avó. E pronto, é o reflexo do álcool, é o reflexo da sua vivência. Ele logo nota que não tem sido acompanhado e também não há um olhar profundo, porque aqui é preciso chamar também os elementos, as componentes que devem acompanhar permanentemente os jovens. A família, a escola, a igreja. Também vamos incluir o próprio Estado como instituição vocacional. Isso até Emílio Durkheim fala muito no direito, na sociologia do direito. E se nós não tivermos esse elemento como primordial, somente o Estado, e aqui vamos olhar para o Estado, não só como o Estado, como a família, sendo uma instituição, mas o Estado como um aparelho governamental. Porque é o aparelho governamental que traça as políticas sociais.
Agora, como é que estamos socialmente, as nossas políticas? Aí está. Como é que estamos? Como é que nós estamos? É uma questão muito pertinente. De um tempo a esta parte, as vozes têm sido dissonantes, diferentes, porque há quem diga que o Estado angolano não tem sido imparcial, não tem também sido isento na questão da seleção do emprego. Por exemplo, levanta-se muito a questão da cor partidária. E acredito que, sociologicamente, este elo fragiliza os jovens. Fragiliza os jovens porque, vamos supor, um jovem formado e tem competência, tem habilidade e está apto para ensinar ou também transmitir a sua cadeia de valor. E não é incluído. Estamos logo numa política de exclusão. E a política de exclusão depois vai despoletando em quê? Vai despoletando em descontentamento. O jovem fica descontente. Sim, descontente. E nós vimos isto já há muitos anos. Mesmo em Angola, havia muitas revoltas. Já vi muitas vezes cartazes com os dizeres: queremos emprego. Manifestações. Queremos emprego. Dê-nos água, dê-nos pão. Vejamos, são elementos básicos. Esses elementos básicos são essenciais. Quer dizer, a juventude pede elementos básicos que são essenciais para o seu dia a dia. Por exemplo, se lermos a Carta Magna da nossa Constituição, embora não traga aqui os tais artigos, mas a Carta dos Direitos Humanos também, e a nossa Constituição, estabelece acesso à água, acesso à vida, acesso à habitação, acesso ao emprego, acesso ao ensino. Vejamos, todos esses direitos. Em outra hora, não é por falta de conhecimento ou estabilidade da juventude, nós ficamos já perdidos, vendo que essas situações não é um dever, não é nosso, mas como é um nosso dever nós tivermos o acesso em água, acesso à energia, não é, em hospitais também, não é bem estruturado para o nosso bem-estar, por falta de conhecimento, por falta de instabilidade da juventude, nós ficamos perdidos quanto estas mesmas responsabilidades. Não, vejamos, é a questão, por exemplo, que nós agora temos estado a debater. Tem que ver com, por exemplo, o acesso à habitação. Um jovem, para viver no clama, quanto é que ele deve ganhar? Do ponto de vista daquilo que é a sua economia, do seu rendimento. O jovem, socialmente, não vive bem. Não tem uma casa pelo menos condigna. É necessário, isso até sociologicamente estuda-se. É a sociedade da urbanização. Mas isso não acontece porque o jovem, se calhar, não tem capacidade para poder pagar quanto a renda, ou o Estado deve facilitar a juventude. E também preciso criar atenuante financeiro. Né? Por exemplo, um jovem que dificilmente tem um rendimento equilibrado, para ter um acesso, por exemplo, a um clampa e aquelas questões de tem que pagar durante 20 anos. Mas agora vamos supor que o seu rendimento não é suficiente. Quer dizer, aquela questão da amortização, a questão também das dívidas, e depois isso periga a própria sociedade. Então, nesse caso, por causa da como eu posso dizer, da mal estruturação do Estado, nesse caso, posso assim afirmar, porque vimos que há jovens que não conseguem, têm capacidade, isto é, intelectuais, para poder exercer um determinado cargo, mas não estão se dado esta mesma oportunidade e eles não têm, não acabam por ficar desesperados, porque foram passando 4 anos, 8 anos a dedicar-se em uma formação, mas acabam não tendo um emprego segundo os seus pensamentos ou os sonhos que eles foram procurados durante o período que ele passou da formação. Então, vejamos que nós temos uma estrutura, que o próprio Estado é uma estrutura que é funcional, mas aí que periga é a forma como o Estado funciona. A estrutura, como é que funciona? Há aquelas questões também, supostamente, são questões seletivas. Supostamente. Se for no direito da sociologia,
Só podemos dizer tudo quando é concreto, quando nós também palpamos ou estamos vendo. Mas quando não estamos vendo, é uma questão de suposição. Eu estou aqui a levar entre as pessoas. Mas isso tudo, todo atos que a juventude, não é, tem passado, é culpa, ou o Estado carrega a culpa. O Estado tem feito alguma coisa para ajudar a sociedade, não? Vejamos, o Estado faz, mas é preciso saber, faz de forma eficaz ou de forma paliativa? Aí também está a questão. Por exemplo, nós temos aqui uma grande questão que tem que ver com o diagnóstico social. Okay. Os nossos jovens, principalmente se nós sairmos aqui agora e perguntarmos aos jovens o que é que eles mais anseiam? Um emprego. E pelo menos condigno. Vejamos. Temos agora aí, acredito que temos aí o concurso público, não é? Sim, mas é um concurso público e eu até há 2 a 4 dias tive a conversa com alguém que me disse assim, fulano, eu, por exemplo, fui me inscrever, mas conheci um senhor que me disse assim, vocês vão se inscrever, mas serão excluídos. Isso é grave. Isto é grave. Mexe com você está ciente, mas está ciente que vai se inscrever, mas o teu nome não vai sair. O que é que isso quer dizer? Supostamente, o senhor estava a transmitir, não estava a ser tão frontal, okay. Não é tão aberto, mas aqui vem aquela questão dos tubarões. Tubarões? Ah, tubarões! E o que é isto, tubarões? Tubarões são aquelas pessoas que têm influência. Estão ali, conseguem. Mas sabem que... Socialmente, ele consegue. No setor da educação vai colocar 50 sobrinhos, no setor do interior vai pôr 30, no setor da justiça vai pôr 20. Ok. Não importa, às vezes, o nível acadêmico, mas a questão é a influência social, influência partidária. Aí está também a questão. Mas aí vão passar por um teste, não? Porque também a pessoa pode ter influência, não é? Mas se não é capacitado, a pessoa não passa. E como aquela pessoa que tem influência e é capacitado na área, ele passa. Isso é possível, mas eu conheci alguém que dizia que fez gestão, mas não sabia 7 vezes 7. Sim. Mas era alguém finalista. De gestão? Gestão. 7 vezes 7? E era gestora. Como é que fazia os cálculos? Como é que fazia os cálculos? Mas, espera. Eu descambar. Socialmente, isto é muito sério. É que eu disse que é preciso um acompanhamento na formação. É preciso um acompanhamento. O que é que mais acontece? Mas olha, isso aqui chamou minha atenção. Como que funciona? Não é? Alguém que diz que terminou, não é? Isso, o ensino médio, e 7 vezes 7 não sabe. E como é que ele passou em as avaliações? Como é que ele passou? Como é que ela passou e conseguiu o diploma ou o certificado? Como é que ela passou? Chegou-se à conclusão que a empresa era do tio. O tio facilitou esta pessoa, colocando a mesma pessoa, que entre aspas estou aqui a falar, que trabalhasse. Porque há questões que a decisão, muitas vezes não parte de quem está só aí, mas de quem é o responsável da área. Ele disse, ele pode até afirmar categoricamente que coloquem aquela pessoa. Quando alguém tentar impor, a questão já é, essa pessoa não vai ser bem vista. Depois acaba logo por criar um clima que não é bom ou agradável entre 2 ou mais pessoas dentro da empresa. Então, é aí que eu estou a dizer que essa nossa sociedade carece de um aprofundamento. Okay. Porque se não existir isso, nós vamos começar a dar por conta que muita gente está a ser formada, mas há mais excesso de canudo e a questão da competência não é elevada. Porque que se pretende é que nós tenhamos pessoas com uma formação competente e que tenham habilidade de pessoas dinâmicas, que possam dar resposta às nossas necessidades. Por exemplo,
olhemos para a questão da formação atual dos nossos jovens. Há muita gente que pensa muito, eu tenho dito a muita gente é errado. Muita gente, muita gente que pretende só ser sociólogo, advogado, jurista, arquiteto, mas o país não se faz assim. E onde é que estarão os nossos marceneiros? E vejamos, é necessário que também haja um investimento sério por parte do Estado nas infraestruturas que tem que ver com os centros de formação. Quantos centros de formação o município de Cacoapa tem, também outros municípios têm? Vejamos. Ok. Também é preocupante. Quantos centros tem? Cazenga, por exemplo, conheço por aí 2 centros ou 3. 2 centros. Temos aí, no que vai para o Asa Branca, um centro antigo. É um centro antigo. Agora, é necessário que surjam mais centros. Okay. Para o capital humano é importante para a questão do crescimento e do desenvolvimento, sociologicamente e economicamente. Um país, para ser lá, não deve ser. Aqui se fala-se muito, às vezes eu tenho visto muita gente a dizer assim: o país está a crescer, mas o crescimento não basta, embora o crescimento seja sinônimo de desenvolvimento. Okay. É preciso que haja 2 elementos basilares: crescimento, desenvolvimento. Formamos para quê? Para que estes quadros amanhã possam dar resposta às várias necessidades que o país vai enfrentando. Okay. Esta é uma visão, por exemplo, que a sociedade japonesa teve no ano 1572. Japão. E nós já estamos independentes de 1975. E é um caso muito sério. Mas atualmente ainda há jovens, ou bem dizer, tem jovens, não é, que gostam mesmo de estudar? Acredito que sim. Há jovens que às vezes falam comigo, dizem: tenho vontade, mas às vezes não há possibilidade. Por exemplo, ainda bem que tocou nesta questão. Estamos a falar da juventude. O eixo do equilíbrio. Eixo do equilíbrio. Sim, Emile Durkheim, Kant, trouxe esta pirâmide em termos de definição. Okay. Agora, olhemos para essa nossa juventude. Quais são as universidades mais caras? A católica é cara. Aqui vamos começar a pensar, começar a indicar aos dedos. Quais as universidades de renome no país? A católica temos, tem uma metodista. Sim. Agostinho Neto também temos bons quadros, temos excelentes, porque lá conheço pessoas que formaram-se em direito e outras eram pessoas excelentes, conheço muito. O ICE também conheço muita gente, mas isso é algo relativo. Agora, aquela pessoa que anseia em frequentar o ensino superior, por exemplo, na católica, okay, tem que ser um indivíduo munido de valor financeiro suficiente. Vai à trajetória do táxi, vai à trajetória da alimentação e ainda conta com os livros. Há manuais que estão acima de 35 mil kwanzas. Então isso resume-se em que quem quer se formar precisa também ter fundos. Tem que ter fundos, porque formação é gastar. Mas então a formação, posso assim dizer, não é para todo mundo. Nesse contexto, aí vamos entrar em contradição com o postulado da Constituição ou dos direitos humanos, que estabelece o acesso ao ensino. Mas então se a pessoa para estudar, não é, requer ter fundos, isto é, uma fonte de rendimento, alguém que possa prestar atenção quanto os seus estudos, não é? E esta pessoa não tem esta possibilidade. Como é que ele deve se posicionar? E se ele tem essa vontade de encarar, de aprender, tem essa vontade de querer fazer o país crescer, como é que ele pode andar dentro desse barco? Deve ter dito que a ansiedade. O jovem está ansioso. Mas é preciso ter muito cuidado com a ansiedade. Depois pode dar em depressão. Isso já é uma questão também da própria psicologia, da psicoanálise. É necessário ter muita atenção porque o jovem está, depois aquilo vai como uma forma de explosão. Okay. Há jovens que
não entrando hoje para a universidade, ainda assim está esperançado que dentro de 2, 3 anos há de frequentar o ensino superior. Mas há aqueles que não conseguem manter a calma, acabam logo por se desviar. E outra coisa, até as jovens, de tanta ansiedade, acabam logo por descambar na questão da delinquência. Fica frustrado. Aí também está a questão. Fica frustrado. É aí o surgimento da própria delinquência juvenil. As jovens que foram... Há anos eu acompanhei certos jovens. Tínhamos feito um estudo de coleta. Isso do ponto de vista daquilo que é a própria regra da própria cientificidade. Porque todas as universidades têm feito sempre coleta antes de fazer antes da execução da monografia. É preciso fazer uma coleta, saber ouvir também os jovens. E eu ouvi muitos jovens, por exemplo, já há anos, que diziam-me assim: não estudo, mas parti para a ação negativa porque a ansiedade era maior. Quer dizer, os jovens ficaram completamente descontrolados, nesse caso, jovens. Ficaram completamente descontrolados. Porque notavam que o desejo cada vez mais estava a ser adiado. Estava a ser adiado. O que é isso? Há jovens que nascem em famílias vulneráveis, esperando que, pelo menos, o Estado, até aquilo que Santo Agostinho diz, como entidade de bem, pessoa de bem, ente de bem, o Estado, não é pessoa de mal. Mas em contrapartida vamos notando os jovens que têm tanta ansiedade acabam logo por perder o rumo da vida, porque ele vai aguardando, e aquilo que tem um termo que se diz, o tempo vai se esfumando, vai passando. Enquanto o tempo vai passando, ele vai perdendo aquela lógica da vida que é preciso persistir, ser resiliente. Mas ele, como não é resiliente, porque há muito que ele vai batendo na mesma tecla e as coisas não estão indo bem, pronto, aquilo vai explodindo para o lado negativo. Muitos jovens vão enveredando para o álcool, para a prostituição. Por exemplo, o meu caro sabia que há jovens também que estão se prostituindo. Até jovens, homens também estão se prostituindo. Há tempo estive com um jovem que afirmou a um amigo que tem se prostituído em Cacoaco. O seu rendimento escolar. Quer dizer, vende-se a sua identidade, ou a sua dignidade, sim, para estudar. Para estudar. Isto. Vejamos, prostituição clara. Ela assumiu na primeira pessoa. Mas por quê? Para ele é um rendimento. O que ele quer é um rendimento. Sim, porque ele não tem o que há de fazer. Ele disse que já tentou em 4 ou 6 empresas. Não foi admitido. Mas ele dizia que é uma pessoa competente. A empresa não aceitou. Sendo que não podia trabalhar porque já não havia vaga. Aí também está o problema da seleção. Quem trabalha, quem não deve trabalhar. Os jovens sentem. Aquilo que eu dizer aqui, o estado atual da nossa juventude carece. Mas como de olhar mais atencioso. Como o Estado deve se posicionar diante dessas ações, não é? Tendo jovens que estão a se prostituir, não é? Isto para poder alcançar o seu objetivo, não é? Que quanto à formação. Como o Estado vendo essa situação? Porque às vezes também tem casos que as jovens até acabam perdendo a sua vida. Quanto, não é? Quanto à prostituição, né? Porque ali vão acarretar doenças e depois essa doença pode acabar a sua vida. Como que o Estado deve se posicionar diante dessas situações para que a juventude possa alcançar ou possa chegar no seu devido sonho? Nesse caso, o Estado tem de ser imparcial. Primeiramente, imparcialidade. Aquela questão que se diz equidade social. O Estado deve, primeiramente, olhar para todos da mesma forma. Não deve ter esse irmão, esse família. O Estado deve olhar que todo mundo são cidadão e este simplesmente... São cidadãos e cada um reúne requisitos. Exatamente. Agora, a questão é, quais os requisitos que os jovens reúnem?
quais são as áreas do saber. Exatamente. Quem deve exercer e quem não deve exercer. Ok. Isso tudo vai passar por uma questão de teste. Mas eu preciso que seja um teste avaliativo com um grau de responsabilidade acima da média. Não é aquele teste, muitas vezes, e até já se diz, o chamado teste de sofá. Isso até... Teste de sofá? De sofá, isso. Como é que funciona esse teste? Dizem, supostamente é um teste que alguém, por mais que tenha reprovado, passa. Por exemplo, a envolvência entre quem está lá no pilar, aquela questão de seduzir, sobretudo as mulheres. Ok. Mesmo que ela não saiba nada, aliás, não tenha noção daquilo que é primordial, acaba logo por exercer função elevada na empresa. Porque depois vai aquele contacto sexual, também a questão sexual. Isto não é um pacto. Não é um pacto. Nem sempre, às vezes é um pacto, mas às vezes só para agradar. É um excesso. São elementos preliminares. E não queremos um tipo de Estado assim. Porque o Estado é uma pessoa de bem. E os indivíduos que lá funcionam devem ser pessoas credíveis. Por isso que eu disse que primeiramente temos que ter um Estado justiceiro. Significa ser um Estado que vela pela justiça. Pela justiça da sociedade. Sim, tem que não importa que o meu filho tenha formação ali, mas de que não reúna com elementos essenciais intelectuais, o elemento não pode exercer função de relevância, deve ser capacitado. E há situações, e aqui estamos levantando a questão, se o elemento não reúne, então deve-se procurar mecanismo de aprimoramento, devemos aprimorar o homem com instrumentos necessários. Falhou em quê? Por que ele falhou? Deve-se a quê? Na transmissão do conhecimento do professor, ou esse mesmo elemento também, se calhar, já transporta consigo muitas debilidades. Tudo isso também é um estudo psicológico, um estudo pedagógico. Agora, se nós não tivermos elementos que vão criar equilíbrio dentro do próprio aparelho do Estado, então vai acabar por descambar. A sociedade vai acabar por descambar porque vamos ter uma sociedade frustrada, uma sociedade que não teve oportunidade no momento exato, uma sociedade que queria tanto dar melhor de si para que Angola tivesse outro rosto, mas infelizmente há pessoas que não são tidas nem achadas. Depois vai surgir aquela questão, fuga de cérebro. E esse é um problema que há, principalmente em África. Segundo um estudo, o continente que mais sofreu questão de fuga de cérebro foi a África. Fator número 1, desvalorização do capital humano. Desvalorização. Enquadramento. O indivíduo é formado, mas não é valorizado. O que é que ele vai precisar? O que é que ele vai fazer? Vai querer amanhã ir para um país. A migração. Sim, onde ele vai logo sentir-se que é valorizado. E lá vai esgrimir o seu potencial. Porque o Estado não soube valorizá-lo, nem potenciá-lo. Onde deve ser potenciado. Por isso é que existem aquelas formações permanentes. Mas, infelizmente, nós agora notamos muitas vezes no nosso país, há indivíduos que acabam por serem desqualificados, jovens, mas jovens que deviam ser enquadrados. E aqueles que não reúnem condições, estão enquadrados. Então temos que ver bem. É um Estado de bem ou um Estado que vem para prejudicar? Mas agora está o problema. Toda a estabilidade, não é, da juventude depende do Estado, ou a juventude tem que ir também atrás de busca de sonhos, de uma boa constituição, ou construir, não é, ajudar o país a crescer. A juventude precisa também fazer alguma coisa para que o país possa crescer, não? Exato. Ou depende simplesmente... Aí são vários fatores. A estabilidade começa logo na família. A família é o eixo. O eixo de tudo.
Sim, é na família onde o homem é dotado, é orientado, depois tem outro elemento, vem a instituição escolar, vem a própria igreja, são elementos Agora, também falando da escola, basilares. como é que está a nível da educação, não é? Da sociedade ou da juventude? A nível da escola, como é que está? Como é que está? Aqui eu diria que, em termos, antes de entrar, Há escolas suficientes para não é, unir a juventude? antes de responder a sua pergunta, deixa eu dizer, temos Ok? a família completamente estruturada, funcional, uma família que também reúne requisitos em termos do próprio ensino, da própria instrução, Ok. o homem vai ser bem dotado. O segmento deve ser constante. Ok. Esse é o tal acompanhamento. Aí o Estado depois vai complementar. O Estado complementa, mas tudo começa na família. Por isso que aquela relação família-Estado, são elementos que não devem estar não devem estar separados. Ok. Devem estar sempre ligados. Unidos. Ok. Do ponto de vista daquilo que são as células sociais. Agora, relativamente à pergunta que me coloca também, eu diria que temos escola, agora é preciso também olharmos bem a formação do professor. Também é importante. Ok, a capacitação. Sim, o professor. Ok. Sim, o professor é o agente ativo, é o agente ativo, é o elemento que transforma. Isso é uma componente também pedagógica. E se o professor transforma, será que o professor está transformado? É uma pergunta. Se o professor transforma, será que também o será professor, que também o professor está transformado? Transformado em quê? Em termos da moral, em termos da ética, em termos do conhecimento. O professor está dotado? Qual é o perfil do professor que nós agora queremos? Isso tudo tem a ver com políticas do ensino. Ok. Socialmente, queremos uma juventude equilibrada. Mas essa juventude, para não cair muito também no álcool, o que precisa? É preciso um incentivo à leitura. Quantas feiras de leitura nós temos em Angola? Ou a nível dos nossos municípios? Acho que nem. Aí também é outra pergunta, muito pertinente. Esse jovem... Então a juventude precisa de exercício. Precisa de criatividade. Precisa. Para que eles possam ser ocupados por alguma coisa. Sociologicamente, ok, vamos olhar para... O Estado não caminha sozinho. O Estado caminha com outros elementos agregadores. Mas o Estado somos todos nós, não? Exato. Isso é a componente de todos nós. Mas estou a falar do Estado na questão dos governantes. Dos governantes. Exatamente. Sim. Por exemplo, há jovens que são criativos. E é provável que há muitos jovens que têm estado a mostrar suas valências. Há jovens. Há jovens que, quando mostram suas valências, são logo aceites. São aceites. E até há jovens que depois ganham bolsa de estudo. Vão logo para a Europa, vão logo para a América, para outros continentes. Então, acredito que nós temos que olhar para a juventude e também a componente formação. Okay. As nossas escolas estão munidas moralmente? Essa é outra pergunta também pertinente. Estão munidas moralmente? Porque, vejamos, socialmente o jovem, muitas vezes, e vem outra questão, moralidade, globalização, influência. Hoje em dia, um piscar de olho, temos os telemóveis. Também tem aquela questão, aquele fator, as culturas variam de um país para outro. As culturas são diferentes. Mas aqui a problemática que nós vamos levantar é a seguinte. Embora existam culturas diferentes, não devemos descartar a possibilidade que nós também temos a nossa própria cultura, a nossa própria identidade. Valer a nossa cultura. Sim. Porque... Embora haja globalização, mas não devemos rejeitar a nossa cultura. Porque um povo que rejeita a sua cultura vai morrendo aos poucos. Essa é uma componente que levantou-se muito nos anos, por exemplo, em 1927, naquela altura, 1912, quando havia cá em Angola, havia o norte de Matos, na província do Amo. Falou-se muito.
E isso, por exemplo, falou-se muito quando os católicos estabeleceram, que vou dizer mesmo, as leis que estabeleciam, justamente dar mais valência à cultura portuguesa, em detrimento da cultura angolana. E quem quiser pode consultar. Aquilo são artigos que está assinado por Norte de Matos. E isso influenciou muito a juventude angolana. Era que relegar, e aqui estamos a falar da escola, um jovem que vai relegar a sua língua. Socialmente, ele diz que quem fala umbundo, quem fala Kikongo é velho. Eu já vi jovens que vão dizer isso. Quer dizer, for incutido isto, vai dar primazia, embora o inglês seja uma língua comercial, ele vai dar primazia ao inglês, francês, alemão, em detrimento, por exemplo, do Kikongo. E acaba por esquecer que o reino do Congo, que surgiu nos meados do século XI, XII, a base era, a língua principal era o Kikongo. E era mais bem estruturado o reino do Congo, baseando-se nas suas tradições e na sua língua. E vejamos essa componente da herança, porque a língua é uma herança, a escola é uma herança. A escola tem que passar essa cadeia de valor ao formado. Se não passar essa cadeia de valor a quem está a ser formado, vai criar algum desvirtuamento em termos de conhecimento. Por isso é que nós estamos a falar concretamente da questão do professor. O professor é um elemento que deve incutir na mente do aluno as linhas mestras. Formar-se hoje para amanhã dar respostas às várias cidades do país. Mas vamos dar respostas às várias cidades se declinarmos nossas línguas, declinarmos a moral, declinarmos a ética. Não, vai ser difícil. Porque são elementos agregadores. E o homem deve estar completamente unido. Mas, infelizmente, nós, às vezes, quando olhamos para a nossa juventude, vamos ver a nossos jovens, é mais a questão. E até, nota-se, boa parte das músicas dançadas atualmente são obscenas. E se eu estiver falamos um pouco da música. Sim, se eu estiver a falar aqui, falar de forma displicente, corujam-me, mas eu noto, porque muitas vezes eu também faço análise sobre músicas. Porque a música, não é? A música também faz parte da sociedade. Isto também pode acabar, não é? Influenciar a juventude, não é? Pode também fazer, ou despertar a juventude por alguma coisa. Mas hoje vimos muitos cantores, não é? Muitos cantores que estão mais para animar, porque acredito que aquilo não se muita consideração como música, são mais como animações, não é? Para mexer, para dançar, para a juventude dançar. Mas é isto que está a nos fazer com que ficamos distraídos quanto à educação. Vimos hoje crianças que já não cantam música de crianças, já não cantam aquelas músicas educativas para a sua idade. E vimos que ali rolou-se um vídeo aí nas redes sociais que uma professora, ou se eu tiver erro, uma adulta meteu uma menina a dançar uma música e foi bem criticada. Então, como estamos a falar aqui do estado atual da juventude no angolana, então é preciso que a juventude, nós devemos estar bem dotados, bem formados e devemos mesmo fazer com que o nosso país, porque se nós queremos que o país esteja bem estruturado, é preciso que nós primeiro estejamos bem estruturados. Porque há jovens que basta lhe dar um emprego para ele, o país está bem estruturado. Basta ele conseguir um emprego, para ele, o país está bem estruturado. Esquece de trás. É aí onde o nosso convidado, o senhor Zeferino, disse muito bem, que começa a entrar como é que eu posso dizer, os conhecimentos, ou aquelas pessoas que têm padrinho na cozinha. Quer dizer, quando não tem emprego, vai falando mal do Estado. Basta conseguir um emprego, para ele o problema está resolvido. Mas não só.
que a juventude, que a sociedade deve se posicionar como sociedade angolana. Se eu tenho um emprego, mas isso não me determina que o país está bem. O país deve estar bem com jovens bem formados, menos índice de jovens que ficam a beber, jovens alcoólatras. Nós vimos muito. Há jovens que hoje não têm estrutura. Mas isso, como é que podemos livrar, como é que podemos salvar esses jovens que estão a perder-se no álcool? Esses jovens necessitam de mais diálogo. Diálogo e oportunidade também. Por exemplo, há jovens que a cadeia de diálogo, a cadeia foi rompida. Hoje em dia, se notarmos, há pais que saem de manhã e voltam às 23 horas. Já nem tem tempo de conversar. Aí está também o problema. Se não há uma cadeia de diálogo permanente, a ponte cai. Aí está o problema. Exatamente, porque queremos estruturar como? Quais são as bases? Com uma família fragilizada, temos que ser uma família equilibrada. Okay. E nós sentimos que muitos desses jovens, há jovens até que estão em famílias equilibradas, mas depois também vai a questão da desestruturação mental, más influências, porque as influências também vão contando. As influências vindas provenientes de fora, principalmente as más companhias também corrompem. As más companhias corrompem. Então, acredito que dialogando, também criando palestras, sim, apontar também soluções, incentivar os jovens a formar-se. Por exemplo, se não tiver um nível acadêmico não tenha atingido, que tenha uma formação técnico profissional. Também pode ser serralheiro, carpinteiro, pode adotar um desses elementos, ou pode ingressar num desses elementos. Okay. É possível. Agora, se ele ficar parado e vai recebendo mais mensagens negativas, então ele vai começar a ter um pensamento bastante flutuante, vai flutuar. Okay. Então acredito que o que é necessário devemos ter uma família equilibrada, uma família cabimentada moralmente também, e que também tenha, além da moral, também consiga ter o equilíbrio financeiro. Exatamente. Também é importante o equilíbrio financeiro. Há famílias que não têm equilíbrio financeiro e os filhos acabam logo por se perder socialmente, porque não há aquela possibilidade, ela ensina numa possibilidade. Depois também vamos notar, são aqueles jovens que muitas vezes às vezes também ficam parados, não procuram emprego. É parado e acha que ficar parado é suficiente. Não. O simples facto do jovem ter sido empregado, isso é constitucionalmente aceito, está na Constituição. Na Carta dos Direitos Humanos está estabelecido esses direitos, estão estabelecidos esses direitos, estão todos estabelecidos. Okay. Isso faz com que os jovens, muitos deles dizem assim, e consegui emprego e já não faço até aquela questão quem diga, estou empregado, então o governo está a trabalhar bem. Exatamente. Mas esta é uma ideia, respeito, mas não devemos embarcar por esta via. As nossas críticas devem ser construtivas e também apontar soluções. Okay. Porque aquilo que eu estou a viver hoje, o outro pode estar a viver de forma diferente. Então devemos ter uma juventude mais coesa, uma juventude mais integradora também, okay, socialmente, partindo da família. Depois vai também desencadear na questão do emprego. Porque aí também está o setor formal e o setor informal. Porque há países até, quem vai empregar mais não é só o Estado, mas são os empresários. Exatamente. Os empresários também têm esta força, porque também são pessoas que muitos deles detêm o capital financeiro, vão construir monopólios. Então esses monopólios mesmo para estarem a colocar jovens que têm habilidade suficiente e vão sendo colocados para amanhã também o seu cargo. E nós devemos
devemos sempre torcer que tenhamos cada vez mais jovens formados para darem resposta suficiente e capazes de amanhã alavancar o país para os alicerces que tantos nós almejamos. Exatamente. E qual é o conselho que deixarias, não é? Que deixarias para aquelas pessoas que têm deixado, né? Isto vimos que a família é um pilar muito importante para a sociedade. Qual é o conselho que deixarias para aquelas pessoas, não é, que têm deixado a sua família, que têm visto, não é, têm olhado a família como simplesmente uma família, mas não como um pilar muito importante na sociedade? Qual é o conselho que deixas para essas pessoas? Eu aconselho as pessoas a não menosprezarem a família, mas sim a fazer um diagnóstico da família. Diagnostiquem a família, vão diagnosticando até que ponto a nossa família continua a ser firme. Porque o motivo a família muitas vezes não cumpre com aquilo que é necessário. Sim, então, se procurar forma de dialogar com os elementos integratórios que fazem parte da família, e aqui vamos ter aquela família, há vários tipos de família, e já o tempo não permite, tem uma família alargada, uma família que não é tão alargada socialmente, então procurar dialogar, porque eu acredito que o diálogo é a via primordial. Vão dialogando, depois criar alicerce, e esse alicerce passa por um diálogo constante, partindo com pessoas principais da família. E eu acredito, se eles forem pessoas mais flexíveis naquilo que é as suas preocupações, acredito que vamos acabar por ter uma juventude mais equilibrada e uma juventude também que não vai descambar muito na frustração, no desemprego, nas decepções, mas sim uma juventude mais resiliente. É isso que eu espero, que tenhamos uma juventude mais resiliente. Ok, senhor Zeferino, queremos agradecer o teu convite, ou agradecer a tua presença aqui no nosso podcast. Queremos assim dizer ao senhor que a nossa porta está aberta para, não é, mais assuntos que o senhor quiser, não é, falar, porque nossa missão aqui é transformar, é trazer sempre informações e transmitir aquilo que é a educação na nossa sociedade. Então queremos agradecer a presença do senhor, que é aqui deixar os seus abraços, mandar, se calhar, abraços ou beijos em suas esposas, se porventura tem, e para os filhos, enfim, um abraço ou também teu contato, se as pessoas precisam, não é, do senhor para uma palestra, para simplesmente alguma formação dentro da área que o senhor entende, se calhar por alguma coisa, o senhor pode aproveitar as nossas câmeras para poder deixar o seu contato. Eu agradeço pelo momento que me foi concedido, espero voltar aqui mais vezes, de forma que possamos abordar mais outros temas. Um abraço para aquelas pessoas que me conhecem, aí no Compão, é o Manox, uma pessoa a quem também nutro simpatia, somos amigos, ao UDK, a todos os amigos do peito, também a família, as pessoas também chegadas, assim, a este programa, que espero que continuem assim, tragam aqui também mais convidados, de modo que também há temas que vão surgindo, e para aquelas pessoas que queiram que um dia aborde factos sociais, teológicos, outros temas também. Sim, o meu contato é 926 02 59 89, repito devagar, 926 02 59 89. Então, agradeço imenso. Ok, ficam ligados, vocês que têm sempre nos acompanhado, passa aí as nossas informações, deixa aí a tua contribuição para que o nosso canal possa crescer, possa ter mais visualizações. E queremos assim também dizer que já sábado vai começar a oitava, não é, edição da Liga da UDK, isto é, Futebol de Rua do Compão. Ficam ligados, vocês que têm, não é, que têm aí nos acompanhado, chegam até lá no nosso campo, isto é, localização, que é o Compão, bairro Compão, bairro Compão, Quicolo, e está localizado na Concor, o campo mais falado. Então, a oitava edição está a esperar aí. Queremos mandar um abraço para todo mundo e quero também assim agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado, que têm feito a sua contribuição para que este canal, porque sem vocês, este canal
acredito que não poderia, não é, ter essas iluminações, esses tantos cenários bonitos que nós temos aqui. Então, um abraço para vocês. Quero também agradecer ao Deconga Paulo, o único langa que se entende com Solano, é quem o meu cameraman. Tamo junto. Um abraço. Já.